Continuação da leitura do livro número 4 de Cryon, As Parábolas de Cryon, leitura amadora por César Guidini. Parábola número 12, Angenon e Ferreio. Introdução pelo escritor Lee Carroll. Um dos temas favoritos de Cryon está relacionado com as adversidades das mulheres na nossa cultura e o que as lições significam pessoalmente para elas. Cryon não é nenhum ele, nem uma ela, mas o que Deus é. A entidade de Cryon é a de um mestre de compreensão humana que nos dá informação cheia de amor sobre a nova era. Como homem, no princípio eu me sentia incomodado traduzindo as palavras de Cryon, que frequentemente parecem ser dirigidas especificamente às mulheres. Agora, não só me sinto cômodo, como compreendo a razão, porque todos temos o nosso momento certo. Espero que todos os homens que leiam ou escutem isto se relacionem com o tema em algum nível, pois o nosso percurso de vidas incluiu também muitas encarnações femininas. Nas canalizações dessas histórias, cheguei a sentir até onde a minha capacidade permitia como era ter alguns dos problemas que só uma mulher pode experimentar na nossa sociedade. Isso me tocou e me converteu num homem mais justo. A história é contada desde a perspectiva dos anjos guia, algo que Cryon fez antes. Os nomes dos guias são Angenon e Ferreio. São os guias de uma mulher chamada Wo. Ao ler este livro, descobrirão que Wo aparece em outras duas parábolas. É o mesmo Wo? Podem perguntar. Sim, é, mas tal como é dito, Wo encontra-se noutra vida. Angenon e Ferreio eram guias. Angenon era diferente, pois já tinha sido um humano. Assim, levava consigo o registro das condições humanas. Ferreio nunca fora humano e sempre tinha pertencido ao grupo dos guias. Os dois tinham estado continuadamente com humanos durante os seus períodos de vida. Tanto Angenon quanto Ferreio sentiam-se excitados, pois encontrava-se a caminho de outra sessão de planificação que indicava o início de outra vida humana, algo que era sempre uma ocasião festiva. Em breve iriam conhecer a entidade que lhes tinha sido designada, uma daquelas que era o guardião do amor, uma daquelas que seria enviada ao plano da Terra como humano, uma daquelas programadas para que se convertesse num guerreiro de luz. Estes dois guias, Angenon e Ferreio, um ao lado do outro, a caminho da sessão de planificação, iam conhecer a entidade a quem chamamos Wo. Já antes tínhamos ouvido falar de Wo, numa parábola anterior, canalizada há um ano, nesta mesma sala. Wo encontra-se agora na Câmara de Planificação, próxima do portal que conduz à Gruta da Criação. Wo está preparado para reassumir a sua essência e regressar com o seu karma intacto ao planeta Terra. Angenon e Ferreio fazem parte da planificação. É aqui que Wo e todos os demais planificam as lições geradas pelo karma, vidas anteriores, assim como as experiências por que terão de passar. A planificação é clara e não há de confundi-la com predestinação. Uma vez mais, Wo chegará no plano da Terra, onde se verá exposto ao karma apropriado e terá a sua oportunidade de caminhar através dele, tal como fez no passado. Isto é feito para lhe dar a oportunidade de elevar a vibração do planeta através de seus esforços. Assim, na sessão de planificação, Wo prepara-se para reassumir o seu trabalho no ponto onde deixou, no que diz respeito ao karma, e para regressar à Terra. Aqui, Wo planifica juntamente com outras entidades que ainda têm de passar pelo período de aprendizagem e também, meus queridos,
com as almas superiores de quem já está na Terra, passando pelo seu próprio período de aprendizagem. Foi assim que Wo, na existência anterior, fora um homem. Decidiu regressar como mulher, acompanhado de Angenon e Ferreio. Os guias iniciaram de bom grado a sua viagem de regresso à Terra com ela, que elegeu o atributo de nascer no primeiro dia do mês de setembro. Ia ter, pois, que passar por um período difícil com o controle. Durante os primeiros anos de sua vida, Wo é maltratada pelo pai, é maltratada pelo padrasto, é maltratada inclusive pelo irmão do padrasto. Quando tem 11 anos, carrega consigo o pesado karma de um ciclo de tempo prolongado. Durante este tempo, Angenon e Ferreio estão junto dela e observam como se desenvolve o karma planificado. Meus queridos, a predestinação não existe. As suas lições decidem-se e organizam-se juntamente, mas as soluções têm que ser vocês a encontrá-las, pois todas se encontram na Terra. Reparem, se tivessem que enviar à Terra entidades como mártires e se as visitassem alguns anos mais tarde, não se surpreenderiam se as encontrassem nas condições de escravos. Isto é lógica, não predestinação. Assim, pois, os atributos dos nascidos em 1º de setembro são conhecidos, pelo que não é de surpreender os problemas que encontraram e as lições por que tiveram que passar. Wo tem dificuldade com os homens. Não tem problemas com a abundância, pois não é esse o karma que leva consigo. O dinheiro parece surgir facilmente e, no âmbito dos negócios terrenos, não tem qualquer dificuldade, mas mostra-se rancorosa devido à cólera e à energia da lição kármica e devora o espírito dos homens que a rodeiam, desfrutando com o jogo dos negócios e vencendo os seus companheiros masculinos. Em 3 ocasiões tentou associar-se com um homem, mas nenhum deles foi capaz de ficar devido à cólera dela. À medida que Wo cresceu, a sua saúde começou a piorar e o seu desequilíbrio permitiu a aparição de doenças relacionadas com estresse. Angenon e Ferreio observavam com amor, sabendo que tudo estava sendo apropriadamente conjugado para a seguinte fase, pois Wo e os outros tinham decidido que esta podia ser uma encarnação muito importante, uma encarnação que se recordaria devido aos novos atributos da Terra. Quando Wo completou 47 anos, viu-se acidentalmente perante uma mulher iluminada. Por ocasião de uma dessas reuniões intensivas de negócios, em que os humanos se veem obrigados a trabalharem juntos durante uma semana, incapazes de escapar. Tudo em nome da eficiência. Tanto Angenon quanto Ferreio reconheceram a mulher, pois tratava-se de uma entidade da mesma sessão de planificação a que haviam assistido 47 anos antes. Era a mesma cuja aparição estava programada para este ano. Se encontrasse preparada, devia informá-la dos dons de Deus da nova era. Como se o destino tivesse querido assim, Wo interessou-se por esta mulher. Wo desejava saber o que havia de diferente nela, como o destino assim o quisesse, humor cósmico. Uma noite, Wo aproximou-se da mulher e perguntou-lhe: como é que tens paz? Como é que se mostra tão tolerante com os homens? Qual é o teu segredo? Angenon e Ferreio puseram-se atentos. Ali, suspenso, naquele momento, estava tudo aquilo que eles esperavam. Ambos perceberam o potencial do que estava acontecendo e sabiam que esta era a janela de oportunidade fundamental que esperavam. Na história dos desígnios como guias, nunca tinha acontecido nada como isto. Quando a mulher falou sobre a verdade, Wo manteve-se firme, guardando tudo no seu interior. Mais tarde, naquela mesma noite, a coisa aconteceu. A sós na sua casa, chorou abertamente, levantou as mãos num gesto de desespero e pediu verbalmente a Deus que lhe concedesse uma audiência. Então,
como se a luz se tivesse acendido de repente, Angenon e Ferreio entraram em ação. Ela tinha expressado a sua intenção. Sim, o universo a escutava. Sim, ali estava algo maior do que o intelecto humano. E sim, o poderia experimentar a paz durante esta encarnação. Angenon e Ferreio celebraram e fizeram com que o passasse uma noite de insônia devido à atividade que se produziu em volta da sua cama. As coisas começaram a mudar rapidamente para o Encontrava-se com aquela mulher muitas mais vezes e rapidamente se fez amiga dela. Conheceu outras pessoas que a ajudaram a passar por processos e lhe deram a informação de que necessitava. Durante todo esse tempo, Angenon e Ferreio regozijaram-se com a nova comunicação que agora podiam ter com o e com o seu eu superior e divino. A Angenon e Ferreio juntou-se um terceiro guia procedente do grupo de guias mestres e o pôde caminhar diretamente através do seu karma e perdoar a todos aqueles que tinham causado tanto mal. Desta forma, ganhou em sabedoria e deu-se conta da sua própria responsabilidade por tudo o que ocorrera. E com a sabedoria chegou o amor. E com o amor chegou a ação. Chegou o momento em que o não só pôde tolerar os homens na sua vida, como também chegou a juntar-se com um deles. Fez isso com êxito e amor, o que foi bastante surpreendente, tendo em conta a forma como o tinha sido. Quando o completou 53 anos, foi pedido a Angenon e Ferreio que partissem. O já tinha alcançado tal vibração que precisava agora de um conjunto totalmente novo de guias que pudesse servi-la melhor. Quando os guias se afastaram dela, o permaneceu durante um período de 90 dias sem qualquer apoio e, apesar de se sentir tensa, compreendeu o que estava acontecendo e ocupou-se tranquilamente de outras coisas humanas, o que fez com que vivesse nesse período sem grandes dificuldades. Angenon e Ferreio novamente festejaram. Talvez vocês pensem que eles sentiram-se aborrecidos, lamentosos e cheios de pena por terem de se separar de uma amiga tão querida, precisamente no momento em que tinham planejado e tanto tinham esperado. Mas Angenon e Ferreio sabiam que as partes estavam em equilíbrio e que a formatura exaltava a totalidade, pelo que partiram de bom grado, sem qualquer revolta, sem outro pensamento que não fosse de amor pelo processo que estava a desenrolar-se. Deixamos o neste ponto da sua existência terrena, porque o seu futuro ainda não se realizou, tal como o de vocês. Comentário final pelo escritor Lee Carroll. Nesta história, o é um ser humano feminino, e toda a história é contada desde a perspectiva dos guias. Esta parábola contém informação importante a respeito do trabalho dos guias. Lembre-se de que em escritas anteriores, Cryon disse que todos viemos com pelo menos 2 guias que estão sempre conosco. Alguns de vocês recebem um terceiro guia e com a iluminação existe a possibilidade de uma troca total de guias. Esta troca total de guias ocorre normalmente por um período de 90 dias, do qual já nos falaram. Livro número 1 de Cryon. Desde o princípio da parábola, Cryon dá informação sobre os 2 guias que se juntaram ao O. Um deles já tinha sido humano anteriormente e o outro não. Esta informação indica que os humanos nem sempre regressam à Terra com registros kármicos. Já algumas vezes se perguntaram se o seu anjo da guarda é alguém que conheceram? Esta história mostra-nos que pode ser assim. A informação que recebemos diz que os anjos guias são especialistas em nos ajudar na aprendizagem e que o grupo de guias inclui alguns que sempre foram guias e outros que já foram humanos. Depois ficamos sabendo que os guias estão conosco quando se planificam os contratos. Cryon disse-nos desde o princípio que somos parte da energia de Deus.
que sempre estamos na consciência de Deus, algo que os humanos não podem compreender completamente, que planificamos as nossas próprias encarnações, assim como o que poderemos aprender com elas. Isto dito desta forma, nos faz totalmente responsáveis por absolutamente tudo o que nos acontece durante o caminho, pois nos disseram em numerosas mensagens que não há acidentes e que a coincidência não existe. Assim, os guias vão à sessão de planificação para se encontrarem com o humano a quem acompanharão para planificar as oportunidades para esta próxima vida. Esta é uma informação extraordinária que nos ajuda a compreender a importância dos guias, pois estão ali para realizar planos em que todos colaboramos. Novamente, Cryon pretende que entendamos a diferença existente entre o que sucede nesta sessão de planificação e a predestinação. A predestinação é um conceito humano, não é uma realidade espiritual. As nossas sessões de planificação são simplesmente preparações de lições a viver na Terra. Por outras palavras, quando vocês estão na sua carteira da escola, podem fazer o que quiserem com o exame que tem na frente, rasgá-lo, fazer um avião de papel, atirá-lo pela janela ou reunir toda a energia e fazê-lo. Depende completamente de você. Neste caso, o exame foram vocês que o conceberam quando se encontravam na consciência de Deus. Mas não tem como reconhecer que assim foi. Percebem a diferença entre isso e a predestinação? Temos a liberdade total de seleção durante todo o tempo. O humor de Cryon de novo se mostra através da analogia dos mártires e escravos, usada na sua explicação sobre de como funciona a planificação. A seguinte informação surpreendente é que a sessão de planificação inclui as almas superiores daqueles que já estão na Terra em aprendizagem. Considere o seguinte: esta é a primeira indicação de Cryon de que a planificação kármica implica para aqueles que já estão encarnados no planeta. Assim se facilita o motor do karma grupal. Por outras palavras, se o comitê de planificação do karma tivesse de esperar que os humanos falecessem antes de poder planificar as próximas encarnações, o sistema seria muito ineficaz. As entidades estariam literalmente de pé sem nada fazer, esperando que os outros morressem antes de poder planificar como interagir com eles na próxima vez. Vejam, vocês interagem karmicamente com progenitores e filhos, portanto, há grandes diferenças de idades. Isso explica como uma criança pode vir ao mundo e morrer tristemente, para servir ao que os pais têm de aprender, e voltar pouco depois como outro filho dos mesmos progenitores, se for apropriado. Digo isto não para indicar que Deus faça com que isto aconteça, mas para mostrar como funciona a planificação. Você pode perguntar como se aplica a planificação nos vivos. Cryon falou muitas vezes da sobre-alma, o eu superior de cada um de nós. Direcionar-se para a iluminação e ascensão é unir-se ao eu superior e seguir no planeta como um trabalhador de poder. Veja a parábola Marla e a Rata. Evidentemente, este eu superior é uma parte de nós, em contato permanente com Deus, mas cuja energia não está totalmente nos nossos corpos. Portanto, nunca há comunicação com Deus em questões kármicas, no mínimo. Isto também ajuda a explicar como as complexas interações do karma podem continuar a mudar à medida que aqueles que nos rodeiam trabalham o seu karma e nós trabalhamos o nosso. Por outras palavras, alteramos o programa de aprendizagem à medida que passamos nos exames. Esta história situa o O como uma menina maltratada, ofendida por muitos homens que se supõem fazerem parte do seu grupo familiar. Isto serve para vermos como se cria o karma do abandono e que tipo de personalidade pode resultar dele. Evidentemente, o converte-se numa mulher de grande êxito,
sem problemas econômicos, mas com muito problemas com os homens. Não é de estranhar. Ela gosta de ganhar nos negócios, desfruta competindo com os homens, gosta de vencê-los no seu próprio jogo, vive 3 casamentos ou relações fracassadas e leva consigo uma boa quantidade de cólera, que mais tarde lhe provoca problemas de saúde relacionados com estresse. Pergunta-se, e onde estavam Ângenon e Ferreio durante esse período? De que serve tudo isso se os anjos não fazem nada para ajudar nesse tipo de problema? Bem, estas perguntas fazem sentido, porque a realidade é que Ângenon e Ferreio observavam com amor, sabendo que tudo estava sendo apropriadamente organizado para a seguinte fase. Os primeiros 47 anos de vida desta mulher foram uma preparação para a grande prova que se aproximava. Pensem na paciência dos anjos. Então a mulher programada chegou à cena. Os guias a reconheceram e nesse instante ficaram excitados. Continuando a leitura, ficamos sabendo que esta pessoa programada que chegou à vida de Uo era uma parte do contrato da sessão de planificação realizada 47 anos antes. Pensem na complexidade disto. Uo reconheceu a mulher porque é dito que se interessou por ela e pelas coisas que ela tinha para dizer. Era uma mulher muito diferente, pois o alcatrão não se pegava à sua pele. Esta é uma referência à parábola deste livro, chamada O Poço de Alcatrão. Vejam como estas parábolas se interrelacionam com a mesma informação. Aqui, há uma mulher iluminada que chega à vida de Uo e faz com que ela mude, sendo que tudo o que tem de fazer é estar ali. É assim que Uo precisa saber sobre a paz, a alegria interior desta mulher sem nome e sobre a sua tolerância para com os homens. Recorde-se de que Uo vivia num estado de desequilíbrio e estava doente. Este era o estado necessário para que renunciasse suficientemente ao seu ego, sendo levada a questionar a outra mulher sobre estas coisas intangíveis. Vejam também como a parábola usa uma mulher como mensageira para outra mulher, uma vez que todos somos humanos e o nosso gênero é indiferente a Deus. O karma, porém, não é indiferente, porque muita dessa energia é gerada através do sexo oposto, relações com o pai, a mãe e outras pessoas. Ultimamente, os cientistas descobriram que os nossos cérebros estão conectados biologicamente de forma distinta e aceitaram, finalmente, que não pensamos da mesma maneira. Não é razão, mas me pergunto quanto dinheiro se gastou com isso. Se me perguntassem, eu confirmaria isso gratuitamente. Então a mulher partilhou a sua verdade espiritual com Uo. Os guias estavam serenos e preparados para este acontecimento. Este era o teste que tinham preparado. A parábola conta que Uo pediu ajuda sozinha e em sua casa e que, ao verbalizar a sua intenção, deu início ao incrível processo que se seguiu. A história explica então as mudanças na vida de Uo, referindo ao terceiro guia que se uniu a Ângenon e Ferreio. Este guia pertencia a um grupo de anjos guias mestres. De novo, Cryon informa que os guias mestres são diferentes dos demais. Para alguns, é o mesmo que receber um tipo de anjo mais elevado nas suas vidas. Toda esta nomenclatura é apropriada, dado que a minha tradução de Cryon utiliza só as minhas palavras. Creio que poderíamos utilizar outras palavras, segundo se deseje, mas não é realmente importante como os chamamos, mas sim que compreendamos a mecânica incrível da razão por que estão aqui e o amor que trazem para nós. Assim, Uo acabou por viver como um humano iluminado, perdoando aos que estiveram no seu passado, reconhecendo que era responsável por tudo e tendo finalmente a paz verdadeira. Neste ponto, pôde conviver com um homem e fazer com que a verdadeira prova funcionasse. Vejam o que acontece na continuação da parábola. Os nossos heróis, Ângenon e Ferreio, são substituídos. Que tipo de história é esta em que os bons desaparecem no meio da história? Isto nunca funcionaria nos filmes.
Como acham que Angenon e Ferreio se sentiram? Por acaso não eram suficientemente bons para continuar com o a partir daquele momento? Por fim, tinham sofrido 47 anos de cólera e frustração. Será que com isso não ganharam a oportunidade de desfrutar dos resultados da planificação em que tinham colaborado? O, porém, tinha verbalizado a intenção de iluminação e dirigia-se para um estado que precisava de guias mestres. Angenon e Ferreio sabiam disso e, evidentemente, estavam exultantes de alegria. Partiram com muito amor e sem tristeza. Tinham sido parte da história da Terra e celebraram este fato. Assim é a mente de Deus, para que uma entidade possa celebrar a alegria de outra de uma maneira tão completa. Perante a imagem de conjunto, podem celebrar a boa sorte do vizinho e senti-la, mesmo que sintam que a sua vida não vai tão bem como a dele. Alguns nunca compreenderão como isto é possível. Pôr o manto do Espírito de Deus é o que Cryon nos convida a fazer. Isso significa levar conosco a conexão do eu superior e avançar até um tal equilíbrio que os nossos sentimentos para com todos os humanos sejam baseados no amor, sem que se apresente todo o restante equipamento que arrastávamos. Honrem quem está ao seu lado, porque o processo dele está relacionado com o seu, mesmo que sintam que é tremendamente diferente.